Boa tarde aos alunos, do Colégio Estadual João Carneiro. Nós estamos gravando aqui o segundo vídeo para que a gente possa dar sequência no trabalho. Então, o primeiro vídeo, uma visão geral da física e nesse segundo vídeo, então, a gente vem falar sobre a termologia e nós vamos utilizar sempre o recurso do mapa conceitual. Na aula passada, nós vimos o mapa das áreas da física e nessa aula de hoje eu vou mostrar aqui para vocês, vou chegar mais perto aqui da tela, vou mostrar para vocês aqui o mapa conceitual. Aqui nós vamos falar hoje de termometria. Nós temos o conceito de calor, temperatura, escalas termométricas e vou falar também um pouquinho de dilatação. Esse recurso é interessante que ele organiza as nossas ideias a respeito de um assunto, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês o primeiro tópico sobre temperatura. A temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, né? Essa vibração no corpo está ligado à temperatura. Quando o corpo tem uma grande agitação térmica, a sua temperatura é alta. Olha só essa imagem aqui, ó. Corpo frio, agitação baixa. Corpo quente, agitação alta. Tá bom? Bom, o que vem a ser o calor? O calor nada mais é a energia que flui de um corpo quente para um corpo frio, tá? Então, isso é o conceito de calor. Temperatura, agitação das moléculas. Calor, energia que flui de um corpo quente para um corpo frio. E o que vem a ser o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico significa quando dois corpos, um corpo A e um corpo B, temperaturas diferentes. Quando eles entram em contato, eles vão trocando energia. A energia passa do quente para o frio. Depois de um certo tempo, eles terão a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, mostrar um outro slide que ficou melhor, das escalas. Desculpa, antes de falar, vou falar sobre os termômetros aqui. Para que serve o termômetro? O termômetro serve para medir temperatura, né? Então, ele é baseado no princípio de dilatação e contração. Dilatar significa aumentar e contrair, diminuir de tamanho. Nas escalas, nós temos 3 escalas termométricas. Escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Essas 3 escalas aqui estabelecem temperaturas entre elas. E aí nós temos aqui as relações matemáticas. A primeira relação matemática eu estou apresentando aí para vocês, né? Vocês vão aprender a fazer umas continhas dela aí, tá bom? E na próxima atividade eu vou estar colocando aí alguns exercícios resolvidos. Eu vou estar ajudando vocês à distância. Então veja bem, aqui nós temos todas as duas são funções do primeiro grau, tá? Nós temos aqui a relação de Celsius com Fahrenheit e essa daqui é a de Celsius com Kelvin. Essa daqui, ó, essa grandona aqui, ó. Kelvin com Celsius e essa mais embaixo aqui, a de Celsius com Fahrenheit, tá bom? Bom, seguindo aqui, uma coisa muito interessante também, os vários fenômenos que acontecem sobre dilatação térmica.
Como o termômetro funciona através do princípio de dilatação, dilatar é aumentar de tamanho, né? E a dilatação ocorre a nível linear, que a gente chama, ao longo de um comprimento. Olha essa barra aqui, ó. Essa barra tem um tamanho original, quando ela dilata, ela aumenta, tá vendo? A gente chama essa primeira dilatação linear. Temos a dilatação superficial, que é diária. Ó, você tem uma área aqui, tá a 20 graus Celsius. Quando ela foi para 100 graus Celsius, ó, o tamanho que ela aumentou, superficial. A volumétrica é o volume, né? Um cubo, por exemplo. 20 graus, olha o tamanho que é. A 100 graus ele aumenta nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Certo? E nós temos várias aplicações da dilatação. Uma das aplicações mais conhecidas é a da lâmina bimetálica. O ferro elétrico é baseado nesse princípio, né? Quando você aquece a lâmina, aqui, ó, ela tá bem na vertical, tá vendo? Quando você aquece ela, ela pega-se em curva e aí ela desliga, né? Então, é muito interessante nós observarmos esses fenômenos. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, dar um reforço aqui na parte aqui do termômetro, né? O termômetro funciona através do princípio de dilatação e contração. E nós temos as escalas, né? Que foram baseadas em Celsius, propôs uma, Kelvin e Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit, as escalas deles são baseadas no ponto de fusão e ebulição da água. Agora a escala Kelvin é baseada no ponto chamado ponto mínimo, que é o zero absoluto. O que vem a ser o zero absoluto, né? O zero absoluto, olha essa frase aqui, ó, é a temperatura na qual cessa toda agitação molecular, né? Então, ou seja, as partículas parariam, elas cessariam o seu movimento. Então, o zero absoluto, ele é baseado, né? Aqui, ó, comparando as duas escalas Kelvin e Celsius, é baseado nessa agitação mínima. E a Celsius e a Fahrenheit no ponto de fusão e ebulição. Então, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês, então, esses conceitos, né? O conceito de temperatura, que é a agitação das moléculas. Corpo frio, baixa agitação. Corpo quente, alta agitação. Calor, energia que flui do corpo quente para o corpo frio. Equilíbrio térmico é o estado em que um corpo, eles trocam energia até que as suas temperaturas ficam iguais, né? E eu também gostaria de falar, de reforçar aqui as escalas, né? Que são medidas as temperaturas. E nessas escalas nós temos as relações matemáticas. E os cálculos são bem simples. Olha só, eu vou mostrar aqui um exemplo aqui da Celsius e Kelvin. Ele quer transformar 10 Celsius para Kelvin. Ó, você vem cá, ó, substitui aqui, né, no lugar de Celsius aqui, ó, você vem cá e coloca 10. Aí você soma lá na expressão matemática. 10 mais 273 dá 283 Kelvin. Ou seja, 10 graus Celsius corresponde
a 283 Kelvin, né? Então essa é assim que faz a mudança, né? A conversão. De Kelvin para Celsius é só substituir aqui, ó, né? Você substitui aqui, ele pediu até 77 para Celsius, aí você substitui, faz a continha, deu 45 sobre 9, aí aqui você divide, passa para cá multiplicando, né? E aqui você tem o correspondente de 77 Fahrenheit, corresponde a 25 graus Celsius. Então, se você seguir o passo a passo aqui, você vai ver, né, que não é difícil. Bom, então na aula de hoje, nessa videoaula, eu quis mostrar um pouquinho, né, desses conceitos, de temperatura, calor, equilíbrio térmico, dilatação e termômetro, tá bom? Então fica aí a pequena mensagem aí, e qualquer dúvida a gente vai conversando aí ao longo das quintas-feiras, né, que é o nosso horário reservado, tá bom? Para estar tirando aí as dúvidas, e as atividades vão estar reforçando aí a nossa conversa. Não esqueça quem puder, acesse algumas videoaulas para poder estar também ajudando no entendimento, tá bom? E é isso aí. Até mais.